Eu vou começar lendo Eclesiastes 5, 10, 11, onde diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, e quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Quando aumentam os bens, também aumentam os que os consomem. E que benefício trazem os bens a quem os possui, se não dar um pouco de alegria aos seus olhos? Quando ele diz, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente e quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos, ele nos mostra que se a sua busca pela satisfação, pela felicidade está no externo, você vai correr uma corrida infinita. Você vai literalmente correr atrás do vento por toda a sua vida. E não importa o quanto você conquiste, não importa o quanto dinheiro você faça, é como diz aqui, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará feliz com os seus rendimentos. Não importa o quanto você tenha, você sempre vai se sentir insuficiente, porque sempre vai existir mais, sempre vai existir algo melhor que você vai buscar para preencher esse vazio. E vazios internos a gente não preenche com coisas externas. Você vai viver literalmente correndo atrás do vento por toda a sua vida. E isso faz um paralelo direto com o famoso pêndulo de Schopenhauer. Schopenhauer acreditava que a vida oscila entre dois grandes extremos, a dor e o tédio. E é aquela famosa frase que a gente tanto escuta, né? A ânsia em ter e o tédio em possuir. E eu até peguei um bastão de cola aqui, de pôr em cola quente, para simular este pêndulo, né? Um pêndulo vai de um lado para o outro. E o que Schopenhauer acreditava é que existem dois grandes extremos, que é a dor e o tédio. Quando você está no extremo da dor, que é aqui do meu lado esquerdo, você está no senso de urgência, você está totalmente insatisfeito com a sua vida. Então você vai ter aquela obsessão em conquistar o resultado. Você quer sair do ponto A e ir para o ponto B, então você vai fazer de tudo para conquistar isso. Tudo que você mais quer é o ponto B. E a partir do momento em que você conquista e chega no ponto B, acabou a sua motivação. Você entra no tédio, porque não tem mais nada a ser conquistado aqui. Se tudo o que você queria era chegar até aqui, você chegou. E aí? E agora, o que você faz? Agora você descobre uma nova coisa que você quer e volta pra dor. E a partir do momento que você volta pra dor, você tem aquela obsessão em conquistar o resultado. E aí você conquista. Aí eu conquistei, nossa, legal, e agora? Agora eu descubro uma nova coisa que eu quero. E aí eu volto pra dor de novo. E aí acaba que eu vou viver nisso aqui pro resto da minha vida, oscilando entre a dor e o tédio e buscando preencher o meu vazio interno com coisas externas. E vou viver a vida toda me sentindo insuficiente, me sentindo vazio, por mais que eu conquiste coisas que as pessoas aplaudam, por mais que eu conquiste coisas que as pessoas achem boas, por mais que eu conquiste coisas que sejam de fato boas, mas se eu estou conquistando essas coisas para preencher algo interno, é correr atrás do vento. E para sair desse pêndulo, não é você deixando de querer tudo, mas é você querer as coisas de uma maneira que não te escravize a elas. Porque a partir do momento em que você coloca conquistas, bens materiais em um pedestal, não é mais você que as tem, são as coisas que tem você. Você vira um escravo dessas coisas. E coisas que estão aqui para serem consumidas, estão aqui para serem usadas, acabam te usando, acabam te escravizando. Não tem nada de errado em você querer prosperar na sua vida, em você querer ter uma vida de conforto, uma vida digna. E muitas pessoas distorcem a palavra humildade com viver na miséria. Humildade é uma virtude, nunca teve nada a ver com saldo bancário. Você deve querer ter liberdade financeira, mas que você não se torne um escravo das coisas, que você use coisas e ame pessoas. Esse é o grande ponto do evangelho que ele traz para nós. E tem um estudo da Universidade de Scranton que diz que apenas 8% das pessoas cumprem as metas de ano novo que elas fazem. A maioria das pessoas desistem entre o primeiro e o terceiro mês. Isso está muito associado à motivação delas ser apenas o resultado. A gente acabou de falar sobre a ânsia em ter e o tédio em possuir, mas muita gente desiste antes mesmo de ter o tédio em possuir. A partir do momento em que elas não têm o resultado que elas gostariam a um curto prazo, a motivação delas acaba. E se o que te move é a sua motivação, a partir do momento em que a sua motivação acabar,
voltar, você desiste. E é isso que acontece com a maioria das pessoas. O que move elas não é o quanto elas estão se desenvolvendo, não é o progresso, mas sim o resultado. E aí elas acabam desistindo muito antes de ter o resultado e ficando naquela situação insatisfeita. E se elas conquistassem aquele resultado, elas voltariam para o pêndulo de Schopenhauer, achando uma nova dor para depois conquistar um novo tédio. E isso é a maioria das corridas que as pessoas fazem, que as pessoas vivem. Tá, beleza, Bia, eu entendi isso aí, mas qual é a grande virada de chave em tudo isso? Você tá sentado? Que agora eu vou te falar o segredo da vida. A grande virada de chave é que quem dita o sucesso da tua vida é a tua percepção. Fica com essa. O que vai de fato definir para você sucesso, felicidade, satisfação, conquista, não é e nunca vai ser o quanto entra na tua conta. Não é o quanto você tem e nem o quanto você conquista, mas é a sua percepção diante daquilo. E eu vou te dar exemplos aqui. Eu vou simplesmente narrar uma segunda-feira comum na vida de duas pessoas, a pessoa A e a pessoa B. E vou também narrar a percepção que essas duas pessoas tiveram diante daquele dia. A pessoa A acordou nessa segunda-feira às 4 horas da manhã, foi correr, depois ela chegou na casa dela, tomou um banho, tomou um café da manhã. Após tomar um café da manhã, ela foi para o seu trabalho, fez 3 reuniões. Em uma dessas reuniões, ela fechou um trabalho de 20 mil reais, fez mais 5 reuniões, não conseguiu almoçar porque ela teve muitas reuniões para fazer, muitos trabalhos fechando. Aí ela voltou para casa dela. Quando ela voltou, tá batendo um trânsito porque ela mora em São Paulo, era horário de pico e tal. Beleza, chegou na casa dela, foi passear com o cachorro dela, ficou 15 minutinhos passando o cachorro dela, voltou para casa dela, fez o skincare e foi dormir. Narrei o dia, sem nenhuma emoção aqui, sem visão, apenas narrando. E agora eu vou te contar a minha percepção sendo a pessoa A que viveu essa segunda-feira. Acordei 4 horas da manhã, corri 15 quilômetros, não bati o meu pace, isso me deixou muito frustrada, porque a menina do Strava ganhou de mim, meu pace foi péssimo esse dia. Tomei um café da manhã correndo e deveria ter tomado um café da manhã muito mais reforçado, porque eu não almocei, isso me deixou extremamente estressada no meu dia. Fechei um contrato de 20 mil reais, mas era para eu ter fechado mais 4. Peguei trânsito na hora de voltar para casa e aí eu perdi o horário da minha natação que eu ia fazer e isso também acabou com o meu dia. Fui passear com meu cachorro e ele ficou 5 minutos cheirando uma folha, não fez xixi, que acabou me irritando também, foi um caos esse todo meu dia. Tomei um banho, fiz um skincare e fui dormir revoltada, esperando que a terça-feira fosse melhor. Essa foi a minha visão sobre o dia. O dia é o mesmo, aconteceu as mesmas coisas, mas essa foi a minha percepção. A pessoa B não acordou 4 horas da manhã, ela não foi correr, ela acordou 7h30, foi na academia, fez um treino ali meio fofo, mais ou menos, voltou para casa dela, tomou um banho, tomou café da manhã, leu um pouco do livro dela, foi trabalhar, depois ela voltou para casa dela, almoçou, voltou pro trabalho de novo, depois chegou tarde na casa dela, tomou um banho, fez um skincare, leu um versículo e foi dormir. Esse foi o dia da pessoa B. Mas a percepção da pessoa B foi o seguinte: eu me propus a ir na academia antes do trabalho e eu fui. Eu cheguei em casa, tomei um banho quentinho, tomei um café da manhã, que eu amo tomar café da manhã, e consegui até ler o meu livro. Nossa, isso foi uma bênção pra mim. Peguei o carro, fui pro trabalho, foi um dia normal de trabalho. Voltei pra casa, abri a minha geladeira e vi que tinha muita comida. Cara, como Deus é abundante na minha vida, minha geladeira tá cheia. Isso foi muito maravilhoso. Esquentei minha marmitinha, voltei pro trabalho de novo, terminei de trabalhar, peguei um trânsito na hora de voltar pra casa, mas aí eu consegui ouvir um podcast e eu aprendi um negócio novo. Cara, esse dia foi sensacional. Cheguei em casa, tomei banho, li um versículo e fui dormir sentindo que o meu dia foi de dever cumprido, porque tudo que me propus, eu fiz e ainda fiz mais. Aprendi um negócio novo no podcast do carro. Essa pessoa, ela não fechou um trabalho de 20 mil reais, ela não correu 15 quilômetros, ela não fez as coisas mirabolantes que a outra fez. Só que essa pessoa teve uma percepção do dia dela de sucesso. Enquanto essa pessoa, a pessoa A, teve uma percepção do dia dela de fracasso, de que eu não consegui cumprir todos os checklists da minha agenda, que eu deveria ter feito muito mais. E essa percepção de fracasso vai moldar os dias dela, vai moldar a forma como ela vê a vida dela. Então ela vai entrar nessa linha de raciocínio de que ela sempre faz pouco, de que sempre deveria fazer mais e mais e mais, e ela vai viver nessa sensação de insuficiência ao longo da vida. Porque o que molda a sua vida e como você experiencia as coisas é como
você a enxerga, é como você se enxerga. E a partir disso que vai moldar as suas experiências de vida. Você entender que a sua vida, ela é um grande espelhamento seu, vai te fazer compreender muita coisa. Como Hermes Trismegisto já dizia, na Tábua de Esmeralda, o que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, para que se cumpra o milagre da unidade. Essa frase está na Tábua de Esmeralda e ela expressa o princípio da correspondência, onde diz que tudo no universo segue padrões semelhantes, mas em escalas diferentes. Absolutamente nada está isolado. A mesma inteligência que organiza as galáxias organiza cada átomo do nosso corpo. E isso reforça Lucas 17:21, onde Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós. Deus não está distante, ele está espelhado em nós. Assim como o ser humano reflete as estruturas do universo, como o nosso pulmão reflete as raízes das árvores, como os rios refletem o sangue, assim como as leis espirituais refletem as leis físicas, está tudo conectado, absolutamente tudo. Não tem esse distanciamento que a gente imagina. Tudo é uma coisa só. Eu vou deixar isso mais fácil. Pensa que é tudo um espelho. Pensa que a Terra tá aqui e em volta dela é um grande espelho tridimensional. Ela tá em volta de um espelho. Então tudo que você faz vai refletir de volta para você. É um espelho. E entender isso vai mudar a forma como você enxerga a sua vida e enxerga as pessoas. É um constante espelhamento. Não tem lado de fora. Você está vivendo versões de si mesma. Você está vivendo o que você acredita de si mesma. Você está vivendo o que você acredita da vida, porque é um espelho. Tudo o que você está experienciando na sua vida é simplesmente você. São versões que você acredita de si mesmo. São as suas crenças, são os seus traumas. É como você enxerga o mundo, como você se enxerga, como você enxerga as pessoas. E as pessoas vão espelhar isso em você. Elas vão refletir a versão que você tem de si mesma. Então elas vão estar sempre reafirmando, porque pensa, você está dentro de um espelho. Então se você se sente insuficiente, ó, a planeta Terra tá aqui. Aqui é o espelho, né? Então, eu me sinto insuficiente, ninguém me valoriza. Ó, aqui é o espelho, ó, voltando. Ninguém me valoriza, eu sou uma pessoa péssima, tudo na minha vida é errado, pra todo mundo é mais fácil. Aqui, ó, o espelho, ó, vai e volta, vai e volta. Não tem segredo. O mistério do universo é a coisa mais simples que existe. É um espelho. Então, ó, eu sou péssima. É isso. As pessoas vão refletir. Porque é um espelho. É um espelhamento de si. Eu tenho muita sorte. A vida dá muito certo pra mim. As coisas são muito boas. Nossa, graças a Deus eu tenho comida na minha casa. Nossa, graças a Deus eu tenho um carro pra andar. Nossa, graças a Deus hoje eu ganhei um bombom da minha amiga que eu gostava muito. Aqui é o espelho, ó. Vai e volta, vai e volta. É a mesma energia. E aí a gente entra naquela história de frequência. Se o espelhamento tá voltando, tudo que se conecta com essa frequência de eu não sou valorizada, eu sou péssima, vai acontecer pra você, porque é um espelho. Então, se eu sou péssima, ninguém me valoriza, eu sou tenebrosa, tudo que estiver nesta mesma frequência, que no caso é baixa, porque eu tô o tempo inteiro me vitimizando na coitada Holândia, eu sou péssima, tudo que estiver nessa frequência vai vir até mim, porque a frequência é a mesma, então vai coincidir a frequência, eu vou experienciar. É isso, não tem segredo. Mas a vida é muito boa, eu sou muito sortuda. Mas daqui é quando você acredita, não adianta você só falar. É você acreditar nisso aqui, realmente. E como que você acredita nisso? Mudando a sua percepção. Esse é o segredo da vida. Eu não acredito nessa coisa de grandes viradas de chave. Isso aqui vai mudar a tua vida, mas a forma como você percebe a tua vida, a forma como você se percebe, vai, de fato, definitivamente mudar a tua vida. Como diz em Mateus 6:22, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. A forma como você enxerga a vida, como você se enxerga, como você acredita que as coisas funcionam, elas vão refletir de volta pra você. Então, a tua percepção vai mudar a tua vida. Como diz Anais Nin, a gente não vê a vida como ela é, a gente vê a vida como nós somos. E a partir do momento em que você vê a vida com leveza, com clareza, com abundância, você se torna essa pessoa. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. E você mandará o que pro espelho? Isso aqui. E o espelho reflete. É só isso. É simples, mas é complexo ao mesmo tempo. Porque as pessoas dificultam demais com várias receitas de bolos e várias técnicas infalíveis, mas é só a percepção. O que vai mudar a tua vida é a tua percepção. Não é conquistar aquilo, não é ficar nesse pêndulo de Schopenhauer, não é ter o dinheiro, não é ter a fama. Não. Como diz uma frase de Jim Carrey, ele diz que eu espero que todas as pessoas tenham dinheiro e fama e tudo que elas sempre quiseram, para que elas percebam que nunca foi sobre isso.
Porque não é sobre isso, é sobre a sua percepção. O que vai ditar sucesso na tua vida, felicidade na tua vida, é a tua percepção. E se a tua percepção for boa, cara, o espelho volta. É isso, sabe? É a percepção. Eu espero muito que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que ele tenha te dado algum tipo de clareza, que ele tenha virado alguma chavinha na tua cabeça, porque de fato é isso que é a chave da vida, a percepção. Não é a tua vida ficar perfeita, é a sua percepção mudar, que a partir da sua percepção a sua vida vai mudar. Essa é o grande segredo da vida. Eu espero muito que tenha ajudado, que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui se você gostou pra eu saber. E é isso, até o próximo vídeo. Beijo!